Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Agora são 4h39 da manhã, da madrugada de quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. E eu acabo de ter um sonho não muito bom. Eu acredito que eu acordei entre 4 e 4h30, agora dessa madrugada, com este sonho. E neste sonho, meu Deus do céu, foi muito real, parecia que o Senhor tinha me levado até o momento de uma catástrofe, até o momento de um evento sobrenatural que aconteceu, onde eu estava dentro de uma casa e de repente eu via a casa balançar, eu via alguma parte de algum cômodo desta casa querendo afundar, querendo outra parte se abrir, o chão se rachando, outra parte da casa eu via levantando um pouco e outra parte baixando. Era como se a casa estivesse totalmente se balançando, umas partes indo para o lado, outra parte indo para o outro. Mas eu via isso como se não fosse tão rápido, era como se fosse lentamente acontecendo. E parecia ser um terremoto de grande escala, mas ao mesmo tempo era uma coisa que não cessava. Então não parecia ser ao mesmo tempo um terremoto, por causa que é como se fosse algo se estendendo, é como se a terra se balançasse, uma parte para um lado, outra parte balançasse para o outro, e em outro local outra parte da terra é como se uma parte levantasse mais para cima e outra parte descia mais para baixo. Em outra parte eu via a grama dançando e outra parte balançando para um lado e outra parte para o outro. Meu Deus do céu, santo Deus. Foi muito real. E nessa casa que eu via a parede balançando, eu via a parede rachando. Eu dizia, meu Deus, essa casa vai afundar, essa casa vai cair. A terra está se abrindo, meu Deus, santo Deus. E eu ficava falando com Deus, ficava clamando. Mas eu via que a terra ia engolir essa casa. E eu tentava arrumar umas coisas, eu tentava pegar uma coisa e outra de objeto, mas eu via que não ia dar tempo tirar nada de dentro dessa casa. E aí eu começava a catar documentos, porque já estava tudo revirado, tudo caído, móveis para um lado e outros para o outro, muitos papéis pelo chão, muita bagunça já, devido ao balançar da terra. A terra estava literalmente como se estivesse dançando. Essa é a expressão que eu encontro para isso que eu vi, para esse evento. E eu, no desespero, no choro, corria para um lado, corria para o outro, tentava pegar uma coisa e outra, mas não dava tempo de pegar nada. Porque em alguma parte do chão já estava descendo, enquanto outra parte ainda estava na mesma altura. Mas não dava mais para andar para todos os cômodos da casa, porque não tinha como ter mais acesso. Nos cantos já tinha buraco e a terra engolindo aquela parte daquela casa. E a outra parte estava ainda se balançando, se rachando. Era como se fosse um terremoto muito longo que estivesse acontecendo. Mas não parava o balançar, as rachaduras, não parava de balançar. Ficava balançando por muito tempo. Até que eu via os papéis descendo para os buracos, eu via os móveis descendo, eu via coisas descendo dessa casa para o chão, para baixo do chão. Mas era como se eu não descia, porque era como se eu tivesse sido levado
a esse momento desse evento tão somente para observar, mas eu ficava tão agoniado que eu achava que eu estava lá verdadeiramente. E eu me desesperava para catar documentos, procurava uma coisa e outra. E no desespero eu não conseguia pegar nada para tirar de dentro dessa casa. Eu me lembro de ter visto uma moto, a terra descendo de terra abaixo, a terra engolia e ela sumia, móveis sumia, e cachorro, eu via o cachorro desesperado para ser solto, e aí soltava o cachorro, e o cachorro se soltava e corria com medo, mas o cachorro desde o início ele estava pressentindo e latindo. Antes que a terra começasse a se abrir, antes que a terra começasse a se balançar, o cachorro já pressentia, porque era como se ele sentisse a vibração do chão. E ele ficava totalmente desesperado, latindo o cachorro para ser solto, para correr para longe. E aí, de repente, eu já não estava mais dentro dessa casa, eu já aparecia dentro de outra casa, onde eu via uma mulher dentro dessa casa tentando pegar suas coisas, e eu dizia: sai daqui, sai daí, você não vai conseguir. A outra casa ali já engoliu, essa daqui vai descer também, o chão está se abrindo, a terra está dançando, está balançando tudo, sai daí. E ela ficava de um lado pro outro, desesperada, chorando, tentando pegar suas coisas. Eu disse: não pega nada, sai daí, sai daí, procura um lugar firme, procura um chão que não esteja se abrindo, procura uma parte que não esteja se rachando, porque senão você vai cair, a terra vai te engolir. E eu ficava chamando ela e ela ficava desesperada, mas parece que ela não me dava ouvidos, parece que não me ouvia. Meu Deus do céu, santo Deus. É muito forte essas coisas, é muito impactante quando a gente tem sonhos desse tipo, porque é muito real. É como se a gente tivesse nesse momento exatamente quando está acontecendo algo, quando está acontecendo isso que a gente vê, e a gente sente dentro de nós o desespero, a gente sente a agonia, a gente sente e vê com os nossos olhos a terra, meu Deus do céu, se balançando. Eu vi literalmente uma parte da terra balançar para a esquerda, outra parte balançar para a direita. Mas eram movimentos longos, não eram curtos e não parava. Balançava a parte que tinha balançado para a direita e a outra para a esquerda, de repente balançava para a esquerda e a outra para a direita, e ficava nesse balanço de um lado para o outro. E a casa, eu via e sentia a casa balançar, eu via o chão se rachando, uma parte levantando e outra parte afundando, parede rachando e coisas desmoronando do teto. Meu Deus do céu, e agora eu estou de olhos fechados, e não, desde que comecei a contar, desde o início dessa gravação, eu não abro os olhos, eu estou de olhos fechados ainda até agora, contando o que vi, porque com os olhos fechados eu consigo contemplar tudo novamente, consigo me lembrar detalhes do que eu vi, de coisas que eu senti desse evento sobrenatural, desse evento catastrófico, na verdade. Like mine astor amante canta sobre, nevasto que mine cantarai, namande rasto brie, oh like mine anda so, namantui, mi canta stobria, mine canter lai devasto brie. Meu Deus, meu Deus. E foi muito detalhe que eu vi, foi muito detalhe que eu presenciei dentro desse sonho, dessa catástrofe que acontecia. Minai que ela fastobria, ramante cais, namande rastobrie, mine cantolai. Santo Deus.
E era como se eu pudesse ver Era como se eu pudesse verdadeiramente ver o buraco aberto. E certa parte dessa casa caindo e sumindo, de tão profundo que era. Lamande rastobria. E eu vi o desespero desse cachorrinho, desse cachorro latindo, desesperado porque ele ficava muito agoniado, latindo muito desesperado. E eu conseguia soltar ele. E ele corria muito para longe, procurando um lugar seguro, um lugar que não balançasse, um lugar que não tremesse, pois toda a terra estava tremendo. Eu sentia a terra toda tremer. E depois, nessa segunda casa, onde eu pedia para esta jovem sair, para ela não tentar pegar nada dentro de casa, porque ela podia cair nos buracos que estava se abrindo do chão. Ela podia ser tragada pela terra. E eu dizia: sai daí, não pega nada, não dá tempo. Possa ser que de repente o chão abra debaixo dos teus pés e tu desça, sai daí. Mas ela ficava catando uma coisa e outra, porque não era um terremoto que a terra tremia e de repente parava, não. Era um tremor constante. Era a terra balançando, como falei, uma parte subia, outra descia, uma parte ia para o lado direito, outra parte ia para o lado esquerdo. E a terra ficava nesse balançado. E depois dessa segunda casa, aonde eu pedia para essa jovem sair, mas era como se eu pudesse. Eu via detalhes do que estava acontecendo, eu via detalhes do chão, eu via detalhes do balançar da terra, do chão. E de repente eu já não estava mais dentro dessa casa, eu já estava dentro de um trem. E dentro desse trem eu pude contemplar o trem balançando para um lado e para o outro. A terra, uma parte eu via a terra ir para a direita, outra parte eu via a terra ir para a esquerda. E o trem, numa certa parte, eu via o trem balançar para a direita. E eu sentia do lado do trem, as rodas de um lado do trem levitando um pouco, saindo de cima do trilho. E o trem ia somente sobre as rodas do lado direito, porque a terra balançava tanto para um lado que o trem se inclinava para o outro, devido o balanceamento do chão que dava. E a terra, de repente, o trem andava mais adiante, ele assim querendo, quase virando de lado, e a terra balançava para o outro lado, e o trem já se inclinava para o outro. E eu e outras pessoas dentro desse trem gritávamos: meu Deus, o trem vai cair, o trem vai bater, o trem vai descarrilhar. E uma hora a gente baixava a cabeça e achava que o trem ia descarrilhar, mas ele ainda ficava balançando para um lado e para o outro, com que a terra balançava para um lado, o trem se inclinava para o outro. A terra de repente balançava para o lado esquerdo e o trem se inclinava para o lado direito, e ficava nesse balançado. E eu via o trem quase caindo, quase virando de lado. E mais adiante eu via o trilho se partia, devido ao balançar da terra que ia para o lado direito, e a outra parte mais adiante ia para o lado esquerdo. E o trilho do trem, ele estava partido já. E aí a gente ficava olhando o trem, mas parecia que a minha visão estava muito apurada, parecia que a minha visão estava... Eu estava vendo longe à frente, adiante do trem. Tanto que minha visão, ela tem momento que ela era como se ela desse zoom e voltasse, como se ela desse zoom e voltasse. Para onde eu olhasse eu conseguia ver o zoom, eu conseguia ver lá adiante, e me trazia, eu conseguia enxergar a imagem do chão, o que estava acontecendo. Eu via certas partes do trilho toradas já,
e ficava só uma parte do trilho emendada do lado direito, e o lado esquerdo já não estava mais, não era uma linha contínua, a linha do trem não estava mais contínua, ela estava atorada devido ao balançar da terra, ela se torava. E aí de repente a minha visão voltava para dentro do trem de novo, e eu via jovens, o pessoal dentro do trem totalmente desesperado, gritando: meu Deus, o trem vai virar, o trem vai cair, o trem vai descarrilhar. Era muito desespero, era muito agoniante. La mande cantastobrie, nai que menerrastobria. Meu Deus, eu via literalmente o chão balançar para um lado, uma parte para o outro. Árvores balançando, as árvores dançando devido ao balançar da terra. As árvores dançavam, elas não só tremiam, elas dançavam como se tivesse sido como se elas estivessem se balançando com a ventania, mas não era com ventania, era com o balançar do chão de um lado para o outro. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Santo Deus. E de repente, para concluir o sonho, eu de repente me voltava para aquela segunda casa. E nessa segunda casa eu dizia: mas como assim eu acabei de ver essa casa? Eu acabei de ver essa casa balançando, parede e teto se rachando. Eu vi partes se afundando, eu vi buracos se abrindo no chão dessa casa. Como assim? Como assim eu estou agora aqui? E como assim parece que eu fui transportado para um momento de um evento catastrófico, e agora eu estou de volta, vendo tudo no lugar, o chão todo normal, nada caído dos móveis, nada bagunçado, tudo no seu devido lugar. E eu falava para as pessoas: como assim? Eu vi essa casa agora mesmo, nesse mesmo instante. Eu estava aqui, eu vi essa casa, mas as pessoas não me davam ouvido porque eu estava falando. Parecia que elas estavam ali felizes, arrumando a casa, mas não se importava comigo, com o que eu dizia. Eu dizia: gente, vocês não estão me ouvindo. Eu acabei de ver essa casa, parte dela caindo, a terra se abrindo, o chão se rachando, a casa balançando. Eu acabei de ver. Estava tudo bagunçado dentro dessa casa, como que está tudo normal. Era como se eu tivesse sido transportado um pouco mais ao futuro e tivesse visto essa catástrofe, mas de repente eu já estava de volta para o meu tempo real. E tudo isso dentro desse sonho. E eu ficava indagando, questionando as pessoas da casa, só que as pessoas não me davam ouvido. As pessoas estavam intertidas, arrumando a casa, estavam aparentemente felizes, conversando umas com as outras, e não me davam atenção, não parecia que eu não estava ali falando com elas. E eu dizia: mas vocês não estão me ouvindo? Eu vi há pouco instante essa casa se abrindo, o chão se abrindo debaixo dessa casa, e eu via parte dessa casa descendo, sendo tragada pela terra. E as pessoas não ligavam para o que eu dizia. Parecia que elas não me ouviam, não me davam atenção. Era como se o Senhor tivesse me levado em espírito e me mostrado dentro do evento catastrófico o que acontecia, que foi o que eu relatei agora no sonho. Mas antes que eu acordasse desse sonho, eu voltava um tempo atrás e tentava avisar as pessoas dessa casa que eu via o que acontecia com ela, mas as pessoas não me davam ouvido, não prestavam atenção, não se viravam para me ouvir, e continuavam a fazer as suas tarefas das casas, conversando, aparentemente felizes umas com as outras, e não me davam ouvidos. Meu Deus. E esta semana Deus tem me dito que está chegando o momento em que vai haver eventos
e que nesses eventos vai trazer problemas e que o homem não poderá resolver, porque a solução desses problemas causados, que virá em causas desses eventos, a solução estará nas mãos do Senhor, e Deus tem me dito. Eu até gravei o áudio e compartilhei. E nesse áudio eu comecei orando o Salmo 23. E Deus tem me tomado, tem falado. E eu gravei esse áudio e mandei nos grupos. Também no meu canal Atalaia Lucivaldo Lima. E Deus tem dito, tem tomado minha boca e tem falado que sobrevirá eventos, e que nesses eventos haverá causas e problemas que perseguirão a muitas pessoas, e que nesses problemas muitos correrão de um lado para o outro, Ramante Cantonai Lemenehastobria, e que a solução desses problemas estará na mão do Senhor para cada um desses problemas, e somente aqueles que se voltarem ao Senhor de coração, Lamante Cantonai, arrependido e de coração sincero, a este Deus ainda o livrará. Namante canto lai que faz sobre. E ainda, isso que o Senhor tem me dito sobre esses eventos que sobrevirão sobre a terra, Ele ainda falou que devemos observar sinais que virão em cima nos céus e debaixo da terra. E nesses eventos acontecerá porque é a autorização do Senhor que esses eventos venham acontecer. Porque Ele já não suporta mais a blasfêmia, Ele já não suporta mais a zombaria, e Ele já não suporta mais as brincadeiras com o seu nome que é santo e sua palavra também. Namanto ikeniasto, namende rastobriande canto lepan. E Deus virá com justiça nesses eventos. É Deus permitindo. É Deus pondo o mundo nos eixos. É Deus pondo o homem no seu lugar. É Deus mostrando que sim, que Ele é Deus no céu e na terra. Deus tem sido paciente com o homem de um modo geral. Deus tem sido paciente com a humanidade em relação ao pecado. Deus tem sido paciente em relação às blasfêmias levantadas contra seu santo nome, contra aquilo que é santo e sagrado nas suas palavras, contra aquilo que tem se levantado contra as suas ovelhas. Deus fará justiça. Deus descerá com justiça. Meu Deus, primeiro o Senhor falou e agora me deu esse sonho, onde eu pude presenciar esse evento catastrófico, mas era muito real, a terra balançando, a terra se abrindo, o chão da casa caindo, se afundando em buraco, uma parte descendo e outra parte ficando, móveis sumindo dentro desses buracos, o trem descarrilhando. Eu acordei com o trem descarrilhando. Meu Deus! E quando pensei que acordava com o descarrilhado do trem, não estava acordando ainda, mas eu pensei que eu estava acordado, pois eu chegava nessa casa que eu via a terra engolir. Eu via a terra tragar e falava para as pessoas: como assim? Essa casa está inteira, como assim? E eu acabei de ver essa casa se rachando, balançando, e uma parte sumindo, caindo no buraco da terra, do chão que se abria. Como assim? Está tudo no lugar? Como assim? Está tudo normal? Vocês não podem ficar aqui, vocês têm que sair daqui. Eu dizia para as pessoas, mas não me davam atenção, não me davam ouvidos. Parecia que eu não estava ali. Elas não queriam me notar. Meu Deus, e então foi quando eu acordei. Mas foi muito real. Mas o Senhor está falando, o Senhor está avisando.
porque é Ele que vai permitir, é Ele que estará autorizando esses eventos que aconteçam. Porque Deus estará fazendo justiça em relação ao seu nome, em relação à sua palavra e em relação àquilo que o homem está fazendo. Namanto e que le faz tobrier. Nemante canta sobre andarai. Meu Deus, foi muito real. Foi muito real. Foi muito real.